Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, o horário tradicional da discussão política e sempre na pauta os assuntos importantes aqui da cidade, da região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, não é? Recuperação econômica, não é? Segurança pública, transporte, enfim, os assuntos do nosso dia a dia e, claro, espaço sempre aberto para a discussão e para o debate dos temas de interesse nacional, e são muitos, né? E a política do Brasil em chamas, né? E, como eu digo sempre, o programa é ao vivo, acaba às 14h30, até a reprise às 8 da noite. Você sabe que até Deus duvida das coisas que podem ocorrer, né? Na confusa República Brasileira. E sexta-feira aconteceu exatamente isso, né? O programa terminou às 2h30, 3h30, 4 horas, né? 5 da tarde aproximadamente, né? O ex-presidente Lula foi solto e já saiu discursando lá no palanque improvisado, em frente ao seu hotel VIP, né? Lá da Polícia Federal, na cidade de Curitiba, né? Acho que nunca os policiais federais rezaram tanto para uma decisão do Supremo acontecer do que essa, né? Tiraram o Lula de lá e aliviaram a barra deles finalmente, né? E agora o ex-presidente saiu atirando para todo lado, né? Questão, porque ele discurso meio velho, que a gente está acostumado, né, do Lula. É engraçado algumas coisas que ele diz, enfim, né? E, acima de tudo, a gente vai rapidamente, claro, fazer essa análise, é o assunto do momento, claro. E fica a dúvida, né? Afinal de contas, de que lado está a Globo? Pô, o Lula saiu atirando, batendo na Globo, não é? À torta e à direita. O Bolsonaro ataca, bate na Globo, não é? Também não deixa passar um instante, né? Afinal, a Globo pende para o lado do governo Bolsonaro, a direita, a Globo pende para a esquerda, não pende para lado nenhum, faz um bom jornalismo, enfim, o que acontece no confuso país de hoje, né? Bom, lembrando sempre a nossa reprise, já disse, né, a partir das 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV, o ponto de vista com muita satisfação recebe o deputado estadual Caio França, do PSB, não é? Que está com a gente nesta segunda-feira. Prazer recebê-lo, deputado, tudo bem? Prazer é meu, Buturão. Prazer em estar aqui com você, com os nossos amigos aqui também, comentaristas. Uma semana tumultuada, um mês, um ano tumultuado, né? Não só no Brasil, mas em outros países vizinhos nossos aqui, na América do Sul, vivendo um momento de crise aí em vários países que nos preocupa muito também. Mas estou aqui com muito prazer para poder comentar não só a política internacional também, mas falar um pouco do nosso mandato, das questões acontecendo aí na Assembleia Legislativa. Muito bem, né? E com a gente, mais uma vez, o comentarista político, cientista político, o nosso Fernando Chagas, um especialista em finanças públicas, mais uma vez com a gente. Tudo certo aí, Chagas? Tudo certo, né? Na medida do possível, né? Possível, Olá, né? amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Já que o deputado estadual Caio França tocou no conturbado o momento da América do Sul, só gostaria de fazer rapidamente um comentário. Independentemente da ideologia, quem está na situação na América do Sul está caindo. Ou seja, pela renúncia, como no caso da Bolívia, ou seja, pelas urnas, pelo resultado das urnas, no caso da Argentina. Isso já ocorreu depois de 2008 na Europa. Quem era a situação saía. A única sobrevivente foi Angela Merkel. O que eu vejo nisso tudo, independente até dos números macroeconômicos que tem no Chile, o que está determinando essa mudança, ou de uma maneira ou de outra, dos governos, é a desigualdade social. E repito, o Chile é o maior exemplo disso. Os números macroeconômicos do Chile são excelentes, só que se acentua cada vez mais a desigualdade social. Isso acaba levando a um caos social e uma convulsão social. Então, os governantes de hoje devem deixar de lado as questões superficiais e tratar do que é importante. O que é importante não é só a economia em si, números em si, mas principalmente tentar melhorar essa desigualdade social que é muito grande na América do Sul. Enquanto permanecer poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco, a tendência é nós temos um acirramento, deputado, aqui na América do Sul. Não só na Argentina, não só no Chile, Bolívia, Venezuela, mas também no Brasil. Nós temos que tratar hoje de seres humanos e não só de números econômicos. É verdade, apoio. Assina embaixo o que diz o Chagas. Eu também subscrevo aí. Subscrevemos, né? É o que diz o Chagas. E lembrando que só a Venezuela, o presidente Maduro não caiu porque a eleição é fajuta, né?
é fraudada, é na base da marra lá, vota nele, acabou, senão morre. As Forças Armadas estão com ele, é por isso que ele não cai, né? Porque a situação na Venezuela ainda é a pior, né, de todo o nosso continente latino-americano. E a história da macroeconomia, como o Chagas citou, é simples, né? Como diz o Paulo Guedes. Não, os índices macroeconômicos do Chile são ótimos. Para quem? Para quem, cara pálida? Para o povo está na cara que não é, né? Marcos Santana lá na ponta, sempre acompanhando as redes sociais, as transmissões aqui do Ponto de Vista, a sua participação sempre importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Eu também assino embaixo na análise precisa do Fernando Chagas e acrescento que o Brasil, infelizmente, caminha para o mesmo rumo para o mesmo caminho, né? O aumento das desigualdades. Metade dos brasileiros sobrevive com menos de R$500 por mês. A taxa de desemprego, ao mesmo tempo que se mantém no mesmo patamar em relação ao ano passado, a massa salarial, né, o poder de consumo dos brasileiros caiu bastante. É a tal da uberização da economia, né? A informalidade, a precarização do trabalho, e se acentua cada vez mais. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Lembrando sempre que até a reprise às 8 da noite, né, o programa acaba às 12h30 da tarde. O que acontecerá, né? Interrogação, como diria Roberto Avalone. Cada dia é uma agonia, né, na nossa confusa República Brasileira. Bom, Lula saiu da prisão, não conseguimos comentar, não foi possível comentar isso aqui ainda, abriu rápido espaço para a gente debater, claro que é o tema político do momento, né? Subiu no palanque rapidamente ali em Curitiba e depois, no dia seguinte, no sábado, aí sim, fez o discurso encomendado e tal, né, preparado, atacando o Sérgio Moro. Tudo bem, acho discutível e tal. Sempre falei aqui que acho que 9 anos e pouco por conta do apartamento de Guarujá, eu acho que é uma coisa realmente fora de propósito, um exagero do Sérgio Moro, né? Embora eu considere que o Lula é culpado, né? Acho que o TRF4 dá 12 anos e pouco também foi um tremendo exagero. Prova que o STJ baixou para 8 anos, que eu também acho muito pesado, né? Tem cara que mata o outro no meio da rua e não vai preso, né? Não pega esse tipo de pena, enfim. Mas tudo bem, eu acho que ele é culpado, tem que responder, tem que pagar, como também é culpado e responsável pelo sítio de Atibaia e outras situações importantes, né? Tem razão quando ataca e critica a economia do país, né? Em 10 meses, agora quase 11 meses estamos indo, né, para o governo Bolsonaro, e a gente não vê nada de prático acontecer na economia brasileira, pelo menos a luz no fim do túnel devia ter sido mostrada, né? Pelo menos um ambiente, né, melhor para negócios o presidente deveria ter criado junto com o seu ministro Paulo Guedes, isso não se vê, né? O Lula tem razão, mas esquece, né? Passa um pano, joga para baixo do tapete a tragédia que foi o governo da sua afilhada política, Dilma Rousseff, né? Que desgraçou o que de positivo havia ficado do governo dele, né? Bom, Caio França, é o tema do momento, né? E estamos aí com Lula livre, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, há quem diga que foi bom para o presidente, enfim, né? Ô Butrão, você está fazendo, né, essa abertura aqui e colocando, né, o Lula de um lado, o Bolsonaro do outro, e assim, eu não sei se existe, mas se é que tem um meio do caminho aí, eu estou nesse meio, estou tentando me encontrar aí nesse meio do caminho. Estamos, né? Que, enfim, que entende que tem problemas em ambos os lados, acho que alguns deles também têm coisas corretas que foram apresentados, então acho que eu estou tentando também me encontrar nesse meio do caminho. Acho que, de fato, a questão da Constituição, os ministros supremos interpretaram o que estava na lei. Acho que a lei tem que ser modificada e acho que esse é o caminho que hoje o Congresso deve se debruçar, deve ser pressionado para isso também. Não sei se terá uma tarefa fácil, porque os números para uma PEC em relação a quórum são muito altos, então não sei se vai ter facilidade e agilidade na aprovação de uma PEC. Existem ainda aqueles que defendem
que é possível se fazer essa mudança sem mexer na Constituição, fazendo uma interpretação sobre trânsito em julgado ou não. Acho que será mais difícil, porque acho que teria problemas jurídicos depois, no decorrer. Mas acho que essa semana, pelo menos, o Congresso deve, tanto no Senado quanto na Câmara, que tem 2 PECs tramitando, né, em paralelo, deve ser o principal assunto que eu defendo, de fato. Acho que a prisão em segunda instância, eu acho que é o caminho, mas desde que tenha isso escrito na Constituição, o que não acontece hoje. Por isso, imagino que essa semana vai ser bastante turbulenta. E, como você falou, tentando me encontrar aí, né? Não quero achar um salvador da pátria, nem sei quem é essa pessoa hoje que pode ocupar esse espaço de centro, né? Que possa garantir um equilíbrio financeiro, mas também, como o Chagas falou, garantias sociais, os direitos das pessoas. Enfim, a gente precisa encontrar uma maneira de diminuir as desigualdades, de dar mais oportunidade. Acho que é possível achar esse caminho. Não vejo ninguém hoje capaz de conseguir ocupar esse espaço, e estou muito preocupado, porque, né, os nossos vizinhos aqui acabaram entrando em uma guerra civil também por conta disso. O Chile é um exemplo disso. O Chile, muitos amigos meus falam, mas o Chile, eu fui visitar e está tudo muito bonito e tal, mas você viu aí o povo, se não me engano, metade do povo ganhando menos do que o salário mínimo. 1 milhão de pessoas nas ruas, não é brincadeira. Então, assim, um problema social gigantesco. No caso da Venezuela e da Bolívia, 2, na prática, ditaduras aí, né? Pode não estar oficializado isso, mas no caso da Venezuela bastante, e da Bolívia, poxa, o presidente Evo Morales, ele se submeteu a um referendo em 2016, perguntando se as pessoas queriam ou não queriam o 4º mandato dele. A maioria disse que não. E aí, mesmo assim, ele foi para a insistência, teve uma eleição totalmente torta. Claro que o caminho é a eleição, não é ninguém tomar o poder na força. Mas acho que também ele acabou exagerando aí no período. Nós precisamos ter é sempre importante que haja uma oxigenação. E, se ele tem tanto moral assim, que ele faça um sucessor dele, ligado a ele, do grupo dele, né? Enfim. Então, um momento de turbulência aí aqui no nosso continente. Ao poder assim, pois inimaginável, né? Inaceitável. E até que a situação econômica da Bolívia é bastante razoável. É melhor hoje do que quando o Evo Morales assumiu lá há 4 mandatos atrás, né? Ele tinha direito a uma reeleição, depois fez 2, né? Aí queria a terceira reeleição e deu esse crocóto. Pelo menos o Evo foi embora, né? Teve bom senso, renunciou, aceitou aí a imposição das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas também não fecharam com ele, né? Diferentemente do que acontece na Venezuela, que é um horror, né? Esse ditador Nicolás Maduro, lamentavelmente apoiado aí por grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores e da esquerda brasileira, que é uma coisa absolutamente ridícula, né? Inaceitável, segue lá no poder, na marra, não é? A base da força, né, Chagas? O que eu vejo com Evo Morales, ele insistiu num 4º mandato. Esse eu vejo o grande erro. Que nem o sindicato que o apoiava continuou apoiando. O abandonou, aí ele caiu também sem o apoio das Forças Armadas. Bolívia, pouco diferente da Venezuela. A Venezuela, os milicianos e o exército dão apoio ao Evo Morales. Ao Nicolás Maduro. Enquanto o exército der apoio a Nicolás Maduro, ele vai continuar. Forças Armadas, né? Como um todo, né? Principalmente. Mas tem grupos paramilitares também na Venezuela que dão apoio a ele. Isso, né? O que eu chamo de milicianos, né? O que eu vejo, eu vou no raciocínio do deputado. Que eu vejo 30%, já falei aqui, 30% de bolsonarista. 30% vamos chamar de petista, de comunista. Lulista. O comunismo voltou à moda. E tem 40% que estão no meio, indignados com a política e por isso resignados. Estão desiludidos, não querem saber da política. Então ficam esses 2 lados discutindo. E nós que somos de centro, acabamos ficando nesse meio sem ação, porque não tem nenhuma força política para levar esse centro. Agora tem uma dúvida aí que está pingando aí no ar, né? O presidente Bolsonaro finalmente encontrou o inimigo imaginário? Porque ele vivia brigando por todo mundo, por tudo, por todos, e não tinha nenhum. Qual é o inimigo? Não era inimigo nenhum. O inimigo do governo era o governo, né? Agora ele os filhos, aquela confusão toda. Agora chegou o inimigo para valer nas ruas? Pode ser que sim. Agora, a minha interpretação é que para o Bolsonaro, por pior que pareça o Lula livre,
Acho que para ele é bom, porque polariza com ele, e penso eu que o melhor cenário para o Bolsonaro é ter uma candidatura de esquerda ou de extrema esquerda aí numa disputa de segundo turno, para ele voltar à questão, falando de corrupção e tal, e fazer uma discussão que é difícil de você conseguir combater, né? Você falar de corrupção e tal, sendo que você não apresenta nada para o país, mas a questão da corrupção acaba chamando mais atenção. Então, por isso que eu espero que nesse tempo as pessoas possam ter... a gente possa encontrar alguém, ou na verdade mais do que encontrar uma pessoa, né? Porque eu acho que a pessoa é sempre exatamente a questão da personificação que é muito ruim, mas é uma proposta que possa agregar valores importantes de ambos os lados e outras ideias novas, e que possa surgir alguém para poder levar essa ideia à frente, né? Vamos torcer para que isso possa acontecer, mas eu acho que no fundo o Bolsonaro, se ele for raciocinar bem, a saída do Lula nem é tão ruim assim, porque vão ficar debatendo eternamente aí até a eleição de 2022. Enquanto não acontece uma recuperação econômica, se é que vai acontecer. Né? Eu iria por aí, deputado. De um lado eu vejo, não uma radicalização, uma polarização muito forte. De um lado os bolsonaristas, e agora ele vai agrupar tudo, os lavajatistas, os evangélicos, os ruralistas, os lavajatistas estavam até saindo, mas agora eles vão se agrupar no Bolsonaro. De outro lado eu vejo o Lula com esse discurso antigo para unir a esquerda. Unir tanto a esquerda como a esquerda mais radical, a extrema esquerda. Ele une, aí o que eu vejo, tanto o Bolsonaro como o Lula, eles vão tentar pegar a maioria desse 40%. O Bolsonaro eu vejo contando com o crescimento da economia. Se isso não acontecer... E o Lula com o diálogo político, coisa que o... nesse ponto o Bolsonaro tem muita dificuldade, né? Que o Lula sabe fazer bem. Isso, então, um conta com a economia, um radicaliza daqui, outro radicaliza de lá. Nós temos 40% que tem que pegar a maioria para ganhar essa eleição de 2022. Quer dizer, nós estamos discutindo uma eleição daqui a praticamente 4 anos. Agora, e vamos lá, não precisamos ir longe. Pelos números, claro, super superficiais que nós falamos aqui, mas vocês falaram em 30 para um lado e 30 para o outro. Se for 30... já é o suficiente para garantir segundo turno. Para os dois campos políticos, né? Porque 30% numa eleição, num primeiro turno, numa eleição tão dividida como é do Brasil, com vários candidatos, é natural que você garanta... Eles se alimentam. Os dois se alimentam. Pois é, isso que eu estou falando. Um se alimenta do outro. E o meio está sem ninguém, como o senhor falou, deputado. Nós estamos indo muito longe, não? 2022 e tal. Tem eleições municipais agora. O que eu vejo... vamos dizer, daqui a 3 anos, nós temos um governo para realizar. Eu não acredito, deputado, que só essa polarização leva um governo, porque a economia vai continuar patinando. E esse discurso antigo do Lula também não funciona. Agora, a esperança, deputado, é que saia esse meio. Eu acho que vai chegar num ponto que essa polarização vai cansar e nós vamos ter que buscar um meio. Não é um líder, mas uma saída concreta que a gente deixa... Um projeto de recuperação econômica do país, né? E que pense aí no pequeno, no médio, né? No empresariado, o pessoal que gera mais emprego, enfim, que possa ter oportunidade de fazer o seu negócio virar, para trazer, não digo emprego com carteira assinada, essa coisa toda, mas que traga mais gente para trabalhar, que as coisas, né, possam andar um pouco melhor. Acho que falta isso para esse governo, né? Então aí o ano acabou praticamente, e a gente não viu absolutamente nada nesse caminho. Agora, eu acho que o Brasil não vai chegar a esse ponto, né? Dificilmente chegará a esse ponto de Chile, desses países aí, porque a educação aqui é péssima, né? Qualidade péssima, né? Esses países têm uma grande vantagem, né? Argentinos, venezuelanos, uruguaios, paraguaios, chilenos, enfim, a educação é de bom nível, né? E desde a tenridade, desde a infância, pequenininha, as crianças já têm uma educação de boa qualidade, estatal, enfim, eles respeitam muito isso, né? E é por isso que as pessoas pensam, né? As pessoas são mais qualificadas, enfim, lamentavelmente a educação brasileira é muito pobre, né? E as pessoas têm muita dificuldade em compreender que as coisas estão indo para um caminho errado, enfim, né? Então, dificilmente você vai ter um levante popular, né, vindo da massa, né? Realmente, como a gente tem nesses países aí, como o Santana levantou há pouco. Acho que a diferença básica é essa questão educacional, essa questão cultural, enfim, que leva o povo para as ruas para cobrar, né? Para cobrar uma política econômica mais saudável, né? Que possa gerar mais emprego, postos de trabalho, essa coisa toda, né? Agora ele vai rodar o Brasil, né? O ex-presidente,
Acho que ele não pode sair do país, né? Eu conversei com você outro dia. Não pode, né? Não pode sair do país. Não pode sair do Brasil sem autorização. Sem autorização judicial. Porque senão vem aí a posse do presidente da Argentina, né, o Caio, e o vice-presidente Mourão já confirmou presença. Se o Lula estiver lá, o Mourão em nada vai ser a mesma coisa. Tá certo? E ele vai ser querer absolutamente falar. constrangedor, né? Que o Lula vai receber não sei quantas homenagens, né, do novo governo do Fernandes Alberto e da Fernandes. Cristina, Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, enfim, né, companheiro Lula e tal, não sei o quê. E o vice-presidente vai ficar numa situação Constrangedora. constrangedora e desconfortável, né? Vai ser uma coisa ridícula, né? Mas ele que tem a coragem e siga em frente, vamos aguardar o que é que vem por aí. Bom, e a liberação da verba Haddad, hein? O pessoal está reclamando horrores por aqui, enfim, né? Contingenciamento do Estado. Tá difícil, né? O DAD é uma discussão já antiga. Eu defendo que o DAD é constitucional, portanto, ele tem que ter, não pode passar por esse tipo de dúvida, né? Como é um valor que está na Constituição Estadual, infelizmente os governos acabam sempre tentando fazer um contingenciamento. A única parte que talvez dá um resguardo é que sempre, quando tem essa solicitação de contingenciamento, eles pedem para que as instâncias turísticas apresentem um projeto também, caso lá no final do ano o governador resolva descontingenciar. Então, para não perder tempo, as cidades também apresentam o projeto por inteiro. Então, no caso de Santos aqui, eu não sei quanto dá, vai dar uns 30 milhões de reais, eu acho. Vai dar uns 30 milhões de reais por ano, que é a principal fonte de fazer maiores obras e tal, obras de infraestrutura, assim. Eu falo Santos, mas estou falando proporcionalmente em todas as outras cidades da Baixada também é a mesma coisa, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Litoral Sul. Então, para a gente aqui é muito caro você ficar com metade do DAD, como está previsto hoje para concluir 2019. Mas como o governo pede sempre para que se apresente o valor completo, então eu imagino que no final ele venha trazer pelo menos a solução mágica de dizer, tudo bem, conseguimos arrecadar, enxugamos aqui, enxugamos ali, vou completar o DAD e aí as prefeituras já estão com o projeto apresentado. Assim eu espero. Existe uma grande, uma dúvida hoje que acontece, não só o DAD, mas existem outras verbas carimbadas. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem também os municípios de interesse turístico, que também tem a mesma coisa, só que um valor bem menor. E também tem o tal do FUMEF, que é um fundo também para cidades que não são instâncias turísticas, mas para cidades que têm uma arrecadação abaixo de um valor per capita, então muito baixo. É o caso ali de Carapicuíba, Franco da Rocha, Francisco Morato, cidades dormitório praticamente, que dependem desse valor, que também estão sofrendo esse contingenciamento. Então eu imagino que ele vai trazer a solução aí ao final do ano, descontingenciando o valor. Deputado, não poderia na própria lei, na Constituição do Estado de São Paulo, colocar um dispositivo impedindo esse contingenciamento do DAD? Não seria possível isso? Acho que é uma ação de governo, né? Não sei se a gente pode, na Constituição, fazer isso, mas talvez seja uma ideia, até para eu poder dar uma sapeada lá e ver se a gente consegue apresentar algo nesse sentido, porque, de fato, ao meu ver... Está prejudicando o constitucional. planejamento. É constitucional. Hoje, por exemplo, o governo já tem orientado o que se pode fazer com recurso, algo que, por exemplo, pavimentação é algo que hoje está fora do escopo. Ele restringiu as pavimentações. Deixou muito prefeito preocupado, porque tinha programação, e no que diz respeito às cidades litorâneas, por exemplo, a gente... É importante você garantir pavimentação que dá acesso às praias, aos seus pontos turísticos. É importante, porque você vai numa rua totalmente esburacada. Então ele fez algumas restrições. Mas os prefeitos toparam através da Associação das Prefeituras Instâncias, da Precesp. Mas está fazendo muita pressão. A Precesp está fazendo muita pressão em cima do governador e do secretário de Estado de Turismo para que ele possa descontingenciar. E eu acho que esse vai ser o caminho no final do ano. Obrigado, Santana. Ô, deputado, estamos chegando no final de 2018 e eu queria saber do senhor se... 2019? E eu queria saber do senhor se o governo do estado já sinalizou com investimentos aqui na região, se já anunciou alguma coisa ou apenas está sinalizando com o repasse de verbas para o custeio de saúde, educação, segurança, assim por diante. Já, pô. A ponte lá da Ponte da Tribuna
Não, Já a tá Ponte tudo dos Barreiros eu certo, até queria falar aqui. tudo resolvido, Não, ainda não está tudo certo, não. beleza. Inclusive... Dória tem vindo aqui frequentemente, a região metropolitana. Não, o grande relato... Somos satisfeitíssimos, né? Não está. Você chegou a conversar com... Você teve uma reunião recente com o vice-governador, né? Com o Rodrigo eu tenho conversado com alguma frequência aí, via bancada. Eu conversei com o prefeito Pedro Gouveia aqui, na última 15 dias aproximadamente, né, de São Vicente, e a gente queria, em conjunto, lançar uma campanha, né? Dória desce a serra, né? Sim. Dória vem aqui, né? Qualquer coisa desse gênero, entendeu? Já deu para entender por que é que ele não pisa aqui, né? Não vem à Baixada Santista, deputado? Não, assim, o governador não é um perfil dele, Boturão, não é como os últimos. Ele não faz esse negócio de contato com as cidades e tal. Ele tem feito viagens pelo mundo para, segundo ele, vender São Paulo para que as pessoas possam, né, gerar emprego aqui China, né? e tal. Ele prefere ir na China. É um estilo, Sim, eu não gosto, prefiro uma coisa mais... assim, onde você conheça as pessoas, você possa saber os problemas, conversar com os agentes políticos também, minimamente. Agora, é um estilo dele, que ele adotou, tem deixado com o Rodrigo Garcia, que é um cara que eu respeito muito, me dou muito bem e tal. E falei com ele com relação à Ponte dos Barreiros, né, que é a ponte da tribuna que você falou. Fiz uma emenda ao orçamento, que nós devemos votar até dia 20 e pouco de dezembro, para poder entrar em recesso e fazer a previsão do orçamento do ano seguinte. E essa semana tem uma notícia que é forte, que é quem vai ser o relator do orçamento. O relator do orçamento tem um peso muito grande na Assembleia, porque ele que vai compilar as sugestões dos deputados. Eu já tenho nos bastidores que será o deputado Alex de Madureira, que é um amigo também, um cara que eu me dou muito bem, e já pedi para que assim que ele tiver, no dia seguinte, eu quero organizar uma agenda de deputados estaduais da Baixada, outros deputados que têm me ajudado, União dos Vereadores, alguns prefeitos, para falar sobre a Ponte dos Barreiros, porque é um canal de ligação aí, né? É uma ligação de São Vicente com a Praia Grande e o Litoral Sul por completo. Então, nós vamos fazer uma agenda grande com ele a esse respeito. São 40 milhões que é a previsão de gasto para reformar a ponte. A grande obra, talvez, que o governo... milhões? 40 milhões. A grande obra, talvez, que o governo tem falado, Santana, é a questão envolvendo a Ponte Santos-Guarujá, né? Que embora não seja um recurso do orçamento, porque é a iniciativa privada que deve tocar a obra, mas é uma obra de extrema relevância e que o governo do estado tem focado na questão da ponte mesmo, deixando de lado, pelo menos nesse momento, a questão do túnel, que a Codesp reivindicou, e que se faça, pelo menos inicialmente, esse projeto. Com relação aos hospitais, tudo muito corriqueiro aí, apenas o custeio deles. Por exemplo, a ampliação do VLT, não se fala nada? A ampliação do VLT está previsto, são 170 milhões de reais que está previsto no orçamento. É até uma das rubricas que eu me dediquei mais. Por quê? A questão aqui envolvendo a obra, para começar a obra de Conselheiro Valongo, ainda não começou a obra, já tem a licitação e tal, mas o governo do estado tá empurrando um pouco com a barriga para não começar essa obra. Então, tem que estar no orçamento também, senão nós vamos ter mais um problema futuro. E para a cidade, não só para a cidade de Santos, mas para a Baixada inteira, é fundamental essa segunda fase, e aí só a terceira fase, que é a fase que vai ligar a área continental, que, ao meu ver, foi um erro lá atrás, em 2010, se eu não me engano, quando se fizeram o planejamento de obra que deveria ter sido iniciado por lá. Mas, enfim, agora já favas contadas, mas precisamos garantir também a segunda fase do VLT, que é Conselheiro Valongo. Mas o senhor está, rapidamente, o senhor está falando que não tem recurso no orçamento do ano que vem para a segunda fase do VLT? 170 milhões de reais. Não tem? Então 170. Então não pode realizar. É possível, por isso que nós precisamos garantir isso no orçamento, né? Eu não sei não sei confirmar agora qual que é a previsão para o gasto que vai ter nesse trecho. Mas o que foi encaminhado pelo governador no projeto de lei dele, que é o orçamento, são 170 milhões de reais. Vamos para o intervalo, então. Já retomamos a conversa aqui com o deputado Caio França. Muito bem, voltamos na sequência do ponto de vista, né? O Caio França está conosco, o deputado estadual do PSB, Chagas e Marcos Santana, né? E é um pepino aí para a Polícia Militar destrinchar, né? Ô Boturão, posso só dar a informação correta que eu falei agora do Santana? Eu fui buscar aqui no orçamento qual é a rubrica de transportes metropolitanos que estava o VLT. E está aqui, ó, 146 milhões de reais. Nesse valor,
está previsto a construção de corredores, BRTs, que são os ônibus articulados, o VLT. Então, nesses 3 objetos, estão 150 milhões. 146, na verdade. Aí, ligação até... A conta não fecha aqui. Não, eles são insuficientes para fazer toda... A segunda fase apenas, eu acho. A segunda fase do VLT de Santos não consegue ser concretizada com esse valor aqui. Por isso, é tão importante que a gente acompanhe quem vai ser o relator. Depois, no plenário, a gente discuta os valores que serão destinados. E esse aqui é só para a Baixada Santista, deixa bem claro. Então, não é para outras regiões do estado, é só para a Baixada Santista. Por isso, essa rubrica é de fundamental importância no orçamento. Só corrigindo aqui, então não são nem 170, são 146 milhões. Vai ser difícil, então, né? Bom, a Polícia Militar abriu um inquérito interno para apurar o que aconteceu durante uma operação no dique do Cacheta, em São Vicente. Foram 5 pessoas baleadas, 4 morreram. Um vídeo, né? O celular hoje, meu amigo, pega tudo, né? Mostra a ação de policiais, repetindo, da Polícia Militar, atirando um corpo em uma vala, né? O comando da PM avalia a atuação dos envolvidos nessa operação e, numa entrevista realizada aqui a uma emissora regional, Rogério Pedro, não é? Rogério Silva Pedro, que é o comandante, né? O comandante da Polícia Militar, explicou que o confronto aconteceu durante uma operação para combater o tráfico de drogas. 6 armas e uma grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos. Tudo bem, né? Você pode prender bandido e tal, bandido pode morrer no tiroteio, essa coisa toda, enfim, né? Mas não se justifica jogar um corpo na vala, né? Claro, claro. Não, isso não tem nenhuma justificativa. É importante que tenha uma apuração célere e independente para confirmar isso. E se confirmar, infelizmente, mais uma vez, alguns policiais acabam manchando uma corporação por inteiro que, assim, eu aprendi a admirar, valorizar, mas acaba que sempre tem um outro episódio como esse, porque como você falou, tiroteio entre policial toda e bandido, hora, claro. Aconteceu aos montes, claro, em todo canto do estado de São Paulo aqui. A polícia de São Paulo é uma polícia, talvez a mais bem preparada do Brasil, talvez não, a mais bem preparada, então pode acontecer alguma coisa assim. Agora, enfim, não isso, né, de pegar o corpo e jogar na vala. Aí, de fato, é lamentável. A gente torce para que não seja realmente um policial que tenha feito isso ou que tenha alguma outra versão, mas se confirmada, um erro grotesco que o policial pague aí, com relação a isso, e mais uma vez acaba que a corporação acabará sofrendo o ônus em relação a isso, né? Bom, e a gente mostrou aqui na quinta-feira, eu acho, né? Quinta-feira, aquela agressão do jornalista Augusto Nunes, na Jovem Pan, ao também jornalista o Glenn Greenwald, né, do Intercept Brasil. Os dois se pegaram lá, se pegaram não, né? O Augusto deu-lhe um tapa, porque foi chamado de covarde várias vezes, porque anteriormente, em comentários na própria Jovem Pan, enfim, ele acabou citando estupidamente, essa é a verdade, os filhos do casal, né? O casal do Glenn com o deputado... David Miranda. É David ou Davi? É Davi, não sei se é David ou Davi. Né? David é mais sofisticado, né? O Davi Miranda, vai, fica mais aportuguesado, né? E aí um colega seu da Assembleia Legislativa, né, um deputado estadual, Douglas Garcia, do PSL, protocolou na quinta-feira uma moção de aplauso ao jornalista Augusto Nunes. E já existe um grupo de deputados na Assembleia querendo levá-lo à comissão de ética. Eu não sei, não tem nada para esse pessoal fazer, não? Eu nunca vi a comissão de ética punir ninguém. Com tanta denúncia. Meu, já foram 5 deputados. Essa legislatura vai ser uma legislatura que eu vou lhe contar, viu? Cada hora uma punição lá. Não tem punição grave, normalmente é uma advertência. Uma chamada de atenção, não sei como é que fala isso na burocracia, mas chamam a atenção do deputado e tal. O Douglas, ele gosta de ver o circo pegar fogo, então ele é um bolsonarista ferrenho, já brigou com nós temos a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, que é uma transexual e que eles já brigaram. Ele falou que se tivesse no banheiro e entrasse um transexual no mesmo banheiro que a mãe dele, ele tirava no tapa, dava porrada e tal. Então ele gosta de confusão.
depois assumiu que é homossexual. Então, enfim, é também uma grande confusão ali, mas eles acabam sempre... assim, o debate está acontecendo na Assembleia, às vezes sobre vários temas. Aí eles começam a falar sobre bolsonaristas, lulistas, a direita e a esquerda, e nada do que está sendo debatido no projeto tem a ver com isso. Completamente. E acaba que acontece isso. Então, nesse caso aí, ao meu ver também, né? Eu sei que tem muita opinião antagônica, mas acho que o jornalista Augusto Nunes nada tem a ver de falar da família do cara. Também acho que lógico, isso, claro. a questão do filho dele, se o filho está bem cuidado ou não, daí para frente, acho que, claro, errou o Glenn ao chamar ele de covarde e errou ainda mais de novo de agredir o Glenn, o Augusto. Então ali é difícil de você achar alguém que esteja certo ou errado, mas penso eu que inicialmente o Augusto nada tem a ver de falar que devia alguém investigar, que o judiciário devia investigar se o filho dele estava sendo bem cuidado ou não, porque um vai para Brasília e o outro fica procurando provas na internet e tal. Então, é lamentável aí que a gente tenha chegado nesse momento. E a Jovem Pan também tá acho que, claro, o jornalismo é para isso também, mas parece que não tinha sido avisado nenhum nem outro que os dois iriam. E aí, chegando lá, os dois... Ao contrário, né? Ah, é? Ao contrário, queriam ver o circo pegar fogo. Então, né? então. Até Deu colocaram audiência. Ao lado do outro, né? Além de tudo. Não sei se também esse é o caminho, né? Acho que a direção, o diretor da Jovem Pan... Exagerado, O diretor um pouco. jornalista da Jovem Pan, foge o nome agora, ele sabia, não é, que os dois seriam convidados, enfim, e, na verdade, pegou o Augusto Nunes de calça curta ali, né? Porque ficou ruim para o Augusto, a Jovem Pan teve que se desculpar publicamente, né? Um negócio simplesmente horroroso, né? Deputado, o senhor está falando dessa questão de polarização também na Assembleia Legislativa. Essa é a nova política que nós estamos discutindo no Brasil? Bom, se for eu não me incluo nela, então lamento informá-los. Eu acho que não é isso, não. A gente precisa entregar resultados, né, na prática, fazer debates de alto nível, e também, assim, talvez, a gente tem na Assembleia momentos, né, no Pequeno Expediente, por exemplo, para você poder falar sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e aí sim, talvez ali o debate mais acalorado possa acontecer. Agora, no meio de um projeto importante e tal, acaba que não é o mais adequado de se fazer isso. Temos até pedido para o presidente para que ele possa usar mais o regimento, ser mais duro em relação a isso, porque todo mundo está no papel, mas ninguém nunca na prática coibiu esse tipo de coisa. Acontece em todas as câmaras municipais, só que na Assembleia o negócio perdeu o controle. Sim, não existe mais discussão sobre os projetos. Acontece que eles debatem sobre temas política. exatamente políticos em cada projeto que é enviado pelo governo ou dos deputados. Então, eu acho que não é essa a nova política, né? E mais do que isso, né? Também acho que esse negócio de nova ou velha política, a questão é a boa política, né? Você fazer do seu mandato, do mandato que foi otorgado para você poder conseguir mudar a vida das pessoas, para você defender as suas teses, mas não nesse caminho que está indo, não só na Assembleia, mas acho que em outros vários parlamentos, Brasil afora. Estouramos o segundo bloco, é isso mesmo ou não? É? Muito bem. Pergunta Então, rápido intervalo, então. A gente aproveita, então, para questionar um pouco mais o Caio no terceiro bloco do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, na volta aqui do nosso ponto de vista, uma pressão, né, o Caio França, em cima do governador por parte dos agentes de segurança aí do Estado, né? Afinal de contas, ele prometeu o aumento, essa coisa toda, uma política salarial maior. Até outro dia não tinha política salarial nenhuma por parte do governo do Estado. De repente veio com 5%, né? Se não estou enganado, né? E o pessoal, não gostou, né? Me permite, é o tema da pergunta aqui do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta para o deputado: quando teremos um sistema policial sem problemas? Faltam efetivos, equipamentos e salários adequados. E ele fala assim: e chega de Operação Verão e delegada. Olha, bom, vamos lá. Primeiro para falar do aumento aqui do governador, né? Que na verdade é reposição inflacionária nesse caso, porque eles estão defasados há muitos anos já. E mais do que tudo, o grande problema é o que foi falado na campanha. Claro, né? Foi falado na campanha que o policial de São Paulo teria o melhor salário, com exceção do Distrito Federal, porque é pago com dinheiro da União. Então, claro que se você for escalonar isso em 4 anos, 2019 já passou sem aumento. Esse aumento que ele está propondo agora é a partir de 20. Assim que for aprovado na Assembleia, porque ele foi para a Assembleia. Então, já passou um ano, 20 vai ser com 5%, aí tem 21 e 22, tem mais 2 anos. Para ele chegar
no que ele falou... vai bater contra, né? Sim, é o que a gente tem falado lá. A questão não é bater contra, porque também você não vai votar contra um aumento, seja ele de quanto for. Não, vai estrelar, mas vai estrelar, pouco, vai, enfim, por exemplo, tem um monte de emendas apresentadas ao projeto já, colocando 20, 25. Ele fez outras coisas que acaba sempre também trazendo muitas polêmicas. Ele melhorou um pouquinho do bônus também dos policiais. E quando você melhora no bônus, você só melhora quem está na ativa. Então é uma maneira também, ao longo do tempo, de você prestigiar quem está na ativa e desprestigiar os que estão inativos, aposentados, o que também é uma diferenciação que não soa legal. Então, nós não vamos votar contra, porque, claro, não vamos votar contra nenhuma carreira. Agora, claro que o governador será cobrado ao longo do tempo para que ele cumpra a sua palavra em relação aos melhores salários. E, sinceramente, Boturão, eu vejo e acho pouco provável que ele vá conseguir fazer isso. Porque os números, talvez, do que ele tem apresentado, não vão. Ele vai ter que aumentar em 50% o salário do policial se ele for dar o segundo melhor salário do Brasil para os policiais de São Paulo. Então, em 2 anos, ele tem que dar pelo menos 25 e 25, já que ele não deu nesse ano. Então, você sabe disso. Ele não vai conseguir dar. E aí... vai ser... Ele vai fazer o quê? Assumir que o governador Geraldo Alckmin fazia o que podia, o que era possível, o que o orçamento permitia? Ele vai assumir isso? Porque ou ele então, chegou ele criticou falado, um companheiro de partido, na verdade. Ou então, né? Boturão, acho que você tudo excluiu assim... os 8, 9 meses do Márcio França, o governador era o Alckmin. Ou então não tivesse falado. Agora, aí você faz isso, aí você faz tudo isso. Tudo bem, a gente entende que o momento não é para isso, que as prefeituras estão aqui, o Chagas talvez deva ser lá aquele que fica buzinando na orelha do prefeito, fala, não dá para dar esse tipo de aumento, não temos condição. Com certeza. Pode ser, Chagas, mas aí você pega do outro lado e você abre mão de receita fazendo renúncia fiscal, no caso, por exemplo, do ICMS, dos combustíveis das aeronaves, 400 milhões de reais por ano. Agora, acabamos de aprovar, e eu falo isso porque eu também, a nossa bancada tem ajudado em várias pautas do governo, então... não quero também tirar a nossa culpa, mas aí você abre mão de receita e não consegue investir em pessoal, aí sim começa a ter dúvidas sobre o que é prioridade. Quando você abre mão de receita, é porque você tem alguma coisa controlada, equilibrada e tal. O que não é o caso, nós estamos vendo isso na prática. Agora, você deve ter acompanhado também o incentivo alto, né? que é o incentivo para a indústria automobilística, em especial para salvar uma fábrica em São Bernardo que não conseguiu se salvar ainda, e parece que não vai rolar. Empréstimo de quase R$1 bilhão se a montadora garantir 400 empregos diretos no mês seguinte, com a devolução depois do empresário de nem o montante total emprestado, o valor inicial, sem juros, sem correção monetária. Então, assim, aí sim você começa a colocar a mão na consciência, tudo bem, não dá para dar aumentos gigantes para o funcionalismo, talvez seja até compreensível. Agora, com a outra mão, você abre mão de receita? E essa renúncia em relação ao ICMS dos combustíveis das aeronaves já está em vigor? Já. Isso foi de 24 para 12. Há quanto tempo já isso? Não tá, desde quando a gente aprovou, ele sancionou tem uns 2 meses, eu acho, né? Já deu para perceber alguma... Não, ele apresentou o seguinte, ele apresentou que teremos novos voos para regiões onde não tinha voos frequentes. Então, Guarujá talvez se beneficie dessa mudança. Agora, o que eu percebo, Boturão, e aí eu falo isso com muita liberdade, é que o governador Dória, ele faz isso muito bem. Ele pega algo que já vai acontecer, porque ele sabe, as empresas todas elas têm contato, e ele faz disso um grande plano de trabalho. Aí ele apresenta, dá um nome, fala, olha, vai ter novos voos para tal cidade, para tal cidade, para tal cidade e tal. Então, já era algo planejado pela Azul, pela Gol, pelas grandes empresas aéreas brasileiras. E renúncia fiscal para quê, então? A renúncia fiscal. E aí entrou o mote isso, falando que... Então a renúncia fiscal tem outro objetivo, não exatamente esse de aumentar o número de voos e a movimentação do aeroporto. O motivo principal, o motivo que é falado é esse. Sim. Mas na prática, ao meu ver, eu percebo que isso só serve às empresas, na verdade. As empresas, porque quando você abre mão de receita e na prática você não consegue garantir o retorno
seja material, geração de emprego. Eu acho que abrir mão de receita é possível. Parecendo a Dilma, então? Mas desde que... É isso aí. Falavam tanto... Agora, eu percebo também o seguinte, né, Butrão? Só trocam os governantes. Porque você vê, de PT a PSDB, dois que se demonstram, pelo menos, antagonistas no processo político, os dois abrem mão de receita. E são suscetíveis aos lobbies. Aquele que tem mais força, que faz lobby, consegue a renúncia. E uma vez dada essa renúncia, e hoje não é momento, deputado, de dar renúncia, nenhuma, é até de tirar renúncia, mas não consegue mais tirar denúncia. E você só sustenta uma indústria automobilística ou garante aviação sustentável se tiver demanda. Se não tiver demanda, mais cedo ou mais tarde, essa indústria do ABC, ela vai sair. Com ou sem renúncia. Então, nós estamos dando uma renúncia que não vai ter esse retorno. Nós só vamos melhorar quando realmente tiver o desenvolvimento. E renúncia hoje, deputado, não se faz. Se fizer renúncia, não alcança o resultado e ainda perde receita. Nesse caso das aeronaves, 400 milhões por ano. E no caso do empréstimo, que ele é um empréstimo, mas eu volto a falar, quem tomou o empréstimo não devolve nem o montante inicial corrigido com juros e multa. Pô, no fundo é dinheiro nosso. Emprestando para quem já tem muito, para poder conseguir fazer mais e não devolve nem o que pegou. Aí você vai ver você pagando IPVA, pagando ICMS a cada coisa que a gente consome. E a gente sabe que os impostos, que os tributos, como no caso do ICMS, de consumo, atingem quem em especial? A população mais pobre, porque, no fundo, é o tributo quem regressivo, consome mais, né? Que consome mais. Eu estou ouvindo o Caio falar que o empréstimo de 1 bilhão, é isso? 1 bilhão. Meio que é fundo perdido aí. Quase que é fundo perdido. É um empréstimo camarada para garantir 400 empregos, né? Então, seria mais fácil pegar 400 mil aí desse montante e dar para cada trabalhor aí. Seria muito mais fácil, né? Que talvez eles fossem mais... 100 mil para cada um? 100 mil para cada um fosse tocar a própria vida aí. Agora o governador tem que explicar essa coisa toda, porque a gente não está conseguindo entender realmente qual é o objetivo dessa renúncia fiscal do ICMS dos combustíveis das aeronaves, né? Agora, não é questão de querer criticar por criticar, né? Primeiro que o governador não vem aqui. Não vem a Santos, não vem a Cubatão, não vem a São Vicente, entendeu? Isso não é... O Caio explicou a questão do perfil e tal, tudo bem, mas isso não é questão do perfil. Isso é uma obrigação do governador do estado de São Paulo, meu Deus do céu, né? O Fleury não era bem assim também, não tinha luz própria, foi uma invenção do Quércia que deu certo e tal. O Quércia também tinha muito entendimento lá pela região de Campinas, aquela coisa toda, né? Ele gostava muito de lá e tal, né? Cidade de Natal, e ele amava Campinas, né? A região ali, né? Mas depois, do Mário Covas para frente, o Covas rodou o estado inteiro, rodava o estado de São Paulo inteiro, o Alckmin a mesma coisa, o Serra igual. O Serra teve mais de quase 90 vezes no seu mandato aqui, na região da Baixada. O governador Geraldo veio muito também. O Alckmin vinha muito aqui. A cada 40 dias ele estava por aqui, né? 7, 8 vezes por ano visitava a região aqui. Vinha mais a Santos, claro, mas via a Cubatão, ia a São Vicente, ia a Praia Grande, ia a Guarujá, visitava as 3 cidades mais ao litoral sul, Mongaguá, Itaém, Peruíbe. O Dória não pisa aqui, são 11 meses de governo, o governador do estado não veio aqui. É inacreditável uma coisa, nós temos que cobrar. Agora, aqui o prefeito falou isso aqui recentemente, né? Não direcionado exatamente a Dória, o Paulo Alexandre, né? Mas de maneira geral, né? Quando está do lado de fora fazendo campanha, você fala um monte de coisa, né? Diz um monte de coisa para resolver tudo é fácil de fazer e tal. Olha aí a situação dos policiais, né? E ele criticou o próprio companheiro de partido que na época era candidato a presidente, Geraldo Alckmin. Indiretamente citou o nome do Geraldo, mas as críticas que ele fazia eram o próprio governo tucano, né? Porque o Márcio estava no governo há 7, 8 meses, depois completou 9 e a eleição já tinha passado, né? Então, a crítica que ele fazia era o próprio companheiro de PSDB, Geraldo Alckmin, né? Bom, o sistema cheio de imigrantes, né? Continua essa encrenca danada envolvendo aí quem volta do feriado, agora tem feriado dia 15, o pessoal quer descer, não consegue, o Vicentino reclama, o Santista fica bravo, e não há meios, né? E a Dersa acabou sendo defenestrada mesmo, né? A Dersa foi extinta. Foi extinta, né? Nós votamos, ajudamos inclusive a fazer a extinção dela, passamos os serviços direto para a Secretaria de Transporte e Logística e imagino que ele vá apresentar também alguma coisa para que a iniciativa privada possa
tomar conta do sistema, porque hoje a Dersa, na verdade, estava mais para o sistema de balsas, né? Hoje, basicamente, era balsas, não fazia mais estradas como era antigamente, estava no DR. Agora, no caso da... Hoje, quem é o responsável pelas travessias? Agora é o governo direto. O governo direto? A Secretaria de Transporte e Logística. Mas a tendência é terceirizar. Sim. Ele já tinha falado sobre isso e tal, já tinha dado demonstrações disso. A ideia foi extinguir a Dersa para acabar com os cargos que tinham, funcionários, fez um PDV e, por adesão, deve ter aproveitado um ou outro engenheiro, que sempre tem muita gente qualificada também nessas companhias e tal, para trazer para o governo. Agora, sobre a imigrância, tem razão, Butrão, e recentemente agora aí deixou todo mundo parado na subida também, né? Eu mesmo fiquei, estava fazendo manutenção aí numa faixa, em 2 faixas, se eu não me engano, só que não avisava no início antes de você entrar e nem orientava os caminhoneiros para, pelo menos nesse dia, obrigando a ir pela Anchieta. Não, fui pela Imigrantes, assim como muitos aqui, 2 horas para conseguir subir a serra, foi um caos. E aí, um problema aqui na emissora, né? A equipe nossa que tinha uma cobertura agendada em Brasília, né? E acabou perdendo o voo, né? Aqui ficou o coordenador aqui, o nosso gerente aqui, o Marcos, desesperado, aí o telefone tentando agendar e tal, e o outro voo parece que era só às 14 horas, 15 horas. Eu subi a serra de manhã, fui no Palácio, depois fui para participar da Comissão de Saúde, desci a serra, Buturão, para poder participar da apresentação do novo transporte público de São Vicente, que são os ônibus. Isso. E aí fui tentar subir de volta para conseguir votar um projeto importante, inclusive, até 890. E acabei que não consegui votar, fiquei em obstrução. E foi uma votação muito apertada até, então até falei com algumas pessoas, justifiquei aqui que tinha vindo para poder fazer cumprir uma função importante do mandato também, a minha representação pela Baixada, em especial São Vicente, pela relação que eu tenho com a cidade. Acabei na hora de votar, até por conta disso tudo não consegui chegar para conseguir votar o 890, que era um projeto que tinha muito interesse do servidor público, e foi 41-40. Bastante apertado aí em cima. Se tivesse votado em empatar, o presidente desempatava em favor do projeto, mas era uma tentativa. Bom, nós estamos acompanhando aqui, né, desde o início de todo o drama, né, a situação de saúde que passa o prefeito de São Paulo, né, Bruno Covas. E ele era para ter tido alta na outra sexta-feira, não nesta, né, já na outra sexta-feira, mas aí surgiu um novo coágulo ali na próxima região do coração. O coágulo diminuiu, né, segundo informações que a gente tem, e deve estar iniciando entre hoje ou amanhã, talvez já tenha até iniciado, não sei exatamente, a segunda sessão de quimioterapia. A primeira durou 30 horas, eu acho que a segunda deve ser mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Ele teria possibilidade de ir para casa e retornaria. Acho que o próprio Bruno falou que optou por um tratamento mais agressivo, assim, né? Que fosse mais forte, mas mais agressivo. Desde que ele pudesse resistir bem à primeira sessão. E, graças a Deus, resistiu bem, enfim, né? E estamos todos aqui na torcida, né? O Bruno é cria nossa aqui, com certeza. Né? Santista. Mandei mensagem para ele, falei com ele. Teve com ele? Mandei mensagem e pedi agora para ver, não sei como é que tá também para fazer visita, né? Deve estar difícil, ali difícil, porque, enfim, muita gente querendo vê-lo também, e ele também tem que ter um pouquinho de calma, e eu vi que ele está continuando com a agenda de prefeitura, então tumultuado, mas sem dúvida na torcida, aí, em oração para que o Bruno possa se recuperar. E esse procedimento é pesado, né? Eu imagino que sim. Ele teve uma boa aceitação. Ele é novo, né? Ele é novo, também, forte, atividade física, essa coisa toda, né? E infelizmente está nessa situação complexa. Isso repercute de algum jeito, de alguma forma, né? Eu acho que nesse momento é torcer pela recuperação, claro, né? Saúde dele prioritariamente. E aí depois, né, dele conseguir sair dessa, que ele também tem que decidir o que fará e tal. Acho que primeiro é momento de torcer pela recuperação rápida do Bruno, aí, claro, que ele possa aqui, né? retomar, com certeza. Então aí depois, política fica sem dúvida para segundo plano nesse caso. E o ex-governador Márcio França está animado? Será candidato do PSB à prefeitura? Eu tenho estimulado muito, viu? Se é que o filho exerce algum tipo de pressão. Meu pai, eu tenho estimulado muito ele. As pesquisas têm sido favoráveis. Então a gente está monitorando também algumas pesquisas. O resultado da eleição passada foi muito favorável, né? O resultado, como você falou, nós fizemos 60-40 contra o Dória. E a gente fala 60-40, Santana, mas teve alguns trechos, alguns bairros, Zona Sul, fundando a Zona Sul, fundando a Zona Leste, 75, 78 em Itaim Paulista, por exemplo. Márcio França, 22 Dória. Então,
É claro que é quase que uma convocação para você participar da próxima eleição. Ele ainda estava decidindo, né? Mas acho que a coisa está bem encaminhada aí e deverá ser candidato sim à prefeitura da capital. Está formando aí uma aliança, também, enfim, compreendendo aí a complexidade que tem a capital. Mas se eu puder opinar, eu peço para que ele seja candidato sim. Acho que é importante para ele, para o partido e, sem dúvida, para a cidade ter alguém também na envergadura dele numa disputa dessa. Acho que é importante. Caio França, obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui e volto sempre. Turão, eu tá agradeço certo? aqui e vou pedir aqui, vou usar esse teu canal para poder pedir ajuda dos amigos para que a gente possa ajudar no orçamento agora a votar para que a Ponte dos Barreiros possa ser incluída no orçamento do Estado de São Paulo. Tenho conversado com todos os colegas deputados, vão me ajudar também, fazer uma grande reunião com o novo relator do orçamento para incluir esses 40 milhões da Ponte dos Barreiros. Muito bem, o Chagas sempre conosco, não é? O nosso Santana diariamente aqui com a gente. O ponto de vista, você sabe, é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, sempre às 1h30 da tarde. A reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.